Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17 a 19. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja só existe porque o Espírito Santo de Deus está nela, e é o Espírito Santo de Deus que guia ela. A igreja é por onde o Senhor Jesus opera nos dias de hoje. E ela leva consigo uma missão importantíssima, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar as boas novas, anunciar a glória de Cristo entre as nações. O livro de Atos é o primeiro livro que narra a história da igreja. Existem muitos livros que narram a história da igreja, mas o livro de Atos é o primeiro. E o seu conteúdo data desde a década de 40 depois de Cristo até o começo da década de 70. Ele narra desde a ascensão do Senhor Jesus até a prisão de Paulo em Roma, onde ele aguardava o seu julgamento. O livro de Atos foi o segundo livro escrito por Lucas. E ambos os livros têm o mesmo destinatário, Teófilo, que era provavelmente um alto funcionário do Império Romano que tinha interesse em conhecer o cristianismo. Lucas é descrito por Paulo como o médico amado, e provavelmente ele participou das viagens missionárias de Paulo. Ao escrever a história da igreja, Lucas tinha a intenção de mostrar que o Senhor Jesus continuava a trabalhar por meio dos seus discípulos. E ao analisar a história, vemos que Cristo é o fundamento da igreja. A gente vê isso pela vida e pela pregação daqueles primeiros crentes, que dão prova dessa verdade. Eles curavam em nome de Jesus, eles batizavam em nome de Jesus. A pregação deles era sobre a morte e a ressurreição de Cristo, e que Cristo era Salvador, e essa era a base deles. Todo poder e toda honra era para o nome de Cristo. No começo do capítulo 1 do livro de Atos, é falado que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E em uma das ocasiões, ele falou que eles esperassem em Jerusalém, pela promessa que ele tinha feito, porque João Batista havia batizado com água, mas ele os batizaria com fogo. E no versículo 6, quando os discípulos perguntam quando o reino de Israel seria restabelecido, Jesus responde que não competia a eles saberem, mas que eles receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunha dele em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Logo depois, os apóstolos e mais 120 discípulos testemunharam a ascensão de Jesus aos céus e também testemunharam a promessa de 2 anjos que falaram que assim como ele tinha subido, um dia ele iria voltar. Então os discípulos obedeceram a ordem dada pelo mestre e foram para Jerusalém. Se reuniram no local apropriado, um cenáculo, que basicamente era uma sala de ceia, e lá eles buscavam ao Senhor, aguardando o cumprimento da promessa feita. Também lemos que Pedro explica ali para os discípulos o que tinha acontecido com Judas e que isso já estava previsto nas escrituras e que eles deveriam escolher um 12º apóstolo para a substituição de Judas, e o critério era que o discípulo estivesse presente com Jesus desde o batismo por João até a ascensão de Jesus aos céus. E assim eles escolheram Matias para substituir Judas. No capítulo 2 do livro de Atos, vemos a vinda do Espírito Santo no dia chamado Pentecoste. Os discípulos estavam reunidos e desceu línguas como de fogo sobre eles.
Veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E no versículo 3 fala: E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Então vemos que as promessas do Senhor se cumpriram. Eles estavam esperando, estavam buscando, e o Espírito Santo veio sobre eles. E ali foi o começo da igreja do Senhor. Porque muitos dos apóstolos, na verdade todos, eles caminhavam com Jesus. Só que na hora da crucificação, na hora da perseguição, todos eles abandonaram Jesus. Mas a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, ali Deus estava neles. Antes eles andavam com Jesus, mas agora por meio do Espírito Santo, Deus estava dentro deles, operando por eles. Então, naquele momento, aquele grupo de discípulos, naquele momento, eles se tornaram o corpo de Cristo. Naquele momento ali, eles não eram simples pessoas, mas eles eram um grupo de pessoas guiadas pelo Espírito do próprio Deus. Então, naquele momento se iniciou a igreja, no dia de Pentecostes.